tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono de estudar. E aí, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar logo esse seminário, né? Vamos combinar. Então, pessoal, eu e Gabi, ela vai me ajudar, vocês já vão ver ela um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. E vamos iniciar discutindo um pouquinho da história da Maria Carolina de Jesus e até o desfecho que levou à publicação do livro. E vamos iniciar vendo uma foto dela, que está maravilhosa, a grande Maria Carolina de Jesus. E vamos então iniciar falando um pouquinho da história dela. Carolina de Jesus nasceu em Sacramento, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Faz um pouquinho de tempo, né? Ela era neta de escravos e filha de uma lavadeira não alfabetizada. Conforme cresceu, ela recebeu incentivos de uma das freguesas de sua mãe para frequentar a escola. E com 7 anos ela ingressou no Colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar do pouco tempo na escola, né, apenas 2 anos, Carolina logo desenvolveu gosto pela leitura e pela escrita. E em 1930, a família vai morar em Franca, em São Paulo, onde Carolina trabalha como lavadora e em seguida como empregada doméstica. Com 23 anos, perde a sua mãe e vai empregar-se como faxineira na Santa Casa de Franca e mais tarde como empregada doméstica. E em 1948 mudou-se para a favela do Canindé. Nos anos seguintes, Carolina foi mãe de 3 filhos, todos de relacionamentos diferentes. Morando na favela, tinha emprego de catadora de papel. Tudo que recolhia, lia com maior gosto. E quando encontrava revistas e jornais, ela guardava, e sempre registrando tudo o que acontecia no seu dia a dia no seu diário, sempre, sem esquecer um detalhe. E em 1941, sonhando em ser escritora, ela vai até a redação do jornal Folha da Manhã com um poema que escreveu no louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, seu poema e sua foto são publicados no jornal. Carolina continuou levando regularmente seus poemas. Isso chamou a atenção, e tanto que ela foi batizada como a poetisa negra, como a poetisa negra, e era cada vez mais admirada pelos seus leitores. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Audálio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé. E por acaso, uma das casas visitadas foi a da Carolina de Jesus. Carolina, ao mostrar o seu diário, surpreendeu o repórter. Audálio ficou maravilhado com a história daquela mulher. E em 1958, Audálio publicou parte do texto e recebeu vários elogios. E em 1959, a revista O Cruzeiro também publica alguns trechos do diário. Mas somente em 1960 foi finalmente publicado o livro autobiográfico O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Claro, com a edição do Audálio Dantas, né? E aí, Gabi, fala pra gente. Ela foi citada entre os grandes nomes da literatura brasileira? O livro foi traduzido para vários idiomas? Conta aí pra gente, por favor. Traduzido para 13 idiomas, Carolina ganhou o mundo e foi comentada por grandes nomes da literatura brasileira, como Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz e Sérgio Milliet. Muito obrigado, Gabi, pela contribuição. A gente já teve uma ideia de como esse livro ficou importante depois da sua publicação. E agora, dando continuidade, a Emily e a Fran vai dar início a essas interpretações. Vamos lá? O livro de Carolina Maria de Jesus narra de modo fiel o cotidiano passado na favela. Em seu texto, vemos como a autora procura sobreviver como catadora de lixo na metrópole de São Paulo, tentando encontrar naquilo que alguns consideram como sobra o que a mantenha viva. Os relatos foram escritos entre o dia 15 de julho de 1955 e 1 de janeiro de 1960. As entradas do diário são marcadas com dia, mês e anos e narram os aspectos da rotina de Carolina. Muitas passagens sublinham, como por exemplo a dificuldade em ser mãe solteira,
com contexto de extrema pobreza. Lemos num trecho presente no dia 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede da realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Carolina Maria é mãe de 3 filhos e dá conta de tudo sozinha. Para ela conseguir alimentar e criar essa família, ela se desdobra trabalhando como catadora de papelão, metal e como lavadeira. Nesse contexto de frustração e extrema pobreza, é importante sublinhar o papel da religiosidade, porque diversas vezes ao longo do livro, a fé aparece como um fator motivador e impulsionador da protagonista. Há passagens que deixam bem clara a importância da crença para essa mulher lutadora, como nesse trecho. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhada. Carolina encontra na fé força, mas muitas das vezes justificativa para situações cotidianas, como por exemplo uma dor de cabeça para ela é algo de ordem espiritual. E Quarto de Despejo explora os meandros da vida dessa trabalhadora mulher e transmite a dura realidade de Carolina e o constante esforço contínuo para que sua família não passe maior necessidade, como nesse trecho, saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel, depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Por ser a única a prover o sustento da sua família, Carolina trabalha dia e noite para dar conta de criação dos seus filhos. Os filhos passam muito tempo sozinhos dentro de casa e vira e mexe, são alvo da crítica das vizinhanças que dizem que as crianças são mal educadas. A autora atribui a reação das vizinhas com os seus filhos, pelo fato de ela não ser casada, mas fala que é mais feliz do que elas que têm um marido. Ao longo da escrita, Carolina sublinha que sabe a cor da fome. A catadora teria visto o amarelo algumas vezes, ao longo dos anos, e era daquela sensação que mais tenta fugir. E dizia, eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se, aos meus olhos. Além de trabalhar para conseguir comprar comida, a moradora da favela de Canindé também recebia doações e procurava sempre restos de alimentos nas feiras e até mesmo no lixo quando era preciso. Em uma de suas entradas no diário, comenta: a tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter somente ar dentro do estômago. Acima de tudo, o Quarto de Despejo é uma história de sofrimento e resiliência, de como uma mulher lida com todas as dificuldades impostas pela vida e ainda consegue transformar tudo isso em um discurso. Quarto de Despejo é uma leitura dura, difícil, que expõe críticas de quem não teve a sorte de ter acesso a uma mínima qualidade de vida. Extremamente honesto e transparente, vemos na fala de Carolina a personificação de uma série de falas possíveis de outras mulheres que se encontram igualmente em uma situação social de abandono. O estilo de escrita de Carolina. A redação de Carolina. A síntese do texto, por vezes, foge ao português padrão e, por vezes, incorpora palavras rebuscadas que ela parece ter aprendido com suas leituras. A escritora, em diversas entrevistas, se identificou como uma autodidata e disse que aprendeu a ler e a escrever com os cadernos e livros que recolhia das ruas. Na entrada do dia 16 de julho de 1955, por exemplo, vemos uma passagem onde a mãe diz para os filhos que não há pão para o café da manhã. Convém observar o estilo de linguagem utilizada. 16 de julho de 1955 levantei. Obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem a carne com farinha. Em termos textuais, vale sublinhar que há falhas com a ausência de acento e erros de concordância. Comece aparece no singular quando a autora se dirige aos filhos, no plural. Carolina transparece seu discurso oral, e todas essas marcas na escrita ratificam o fato de ter sido efetivamente a autora do livro, com as limitações do português padrão de quem não frequentou integralmente a escola. Carolina tinha a opção de enfrentar todos esses problemas de forma depressiva, porém,
na maioria das vezes, resolvia o problema ou pelo menos de forma temporária. E muitas das vezes ao longo do livro, esse pragmatismo aparece como tábua de salvação onde Carolina se agarra para avançar nos seus afazeres. Por outro lado, inúmeras vezes ao longo do texto, a narradora se depara com a raiva, com o cansaço e com a revolta de não se sentir capaz de nutrir a sua família com as necessidades básicas, como no trecho. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a velha Eunice, e os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. Quarto de Despejo foi uma importante crítica social no quesito das favelas. Chamou atenção para isso, porque as favelas no Brasil naquela época eram um assunto embrionário. Foi uma oportunidade de se debater tópicos essenciais como o saneamento básico, a recolha de lixo, a água encanada, a fome, a miséria e, em síntese, a vida em um espaço onde até então o poder público não havia chegado. Muitas vezes, ao longo dos diários, Carolina transparece o desejo de sair dali, como no trecho: "Oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente." Quarto de Despejo também denuncia o papel da mulher nessas camadas mais inferiores e nesse contexto social. Se Carolina muitas vezes se sente vítima de preconceito por não ser casada, por outro lado agradece o fato de não ter um marido, que para muitas daquelas mulheres representa a figura do abusador. A violência faz parte do cotidiano das suas vizinhas e é testemunhado por todos ao redor, inclusive as crianças, como no trecho: "À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam a vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente." Esse trabalho foi realizado com a ajuda e organização da professora Ana Maria Ávila, professora de Português e Literatura do 3º ano A da Escola Jerônimo Galo, e espero que vocês tenham gostado, e até um próximo vídeo. Tchau!